No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre gravidez química. Sim, se você nunca ouviu esse termo, hoje eu quero explicar a vocês mais ou menos o que é a gravidez química e contar a minha experiência pessoal. A gravidez química, ela acontece quando o corpo da mulher ele se prepara para uma gestação. Então há o ato sexual e a partir dali há a fecundação do embrião. Porém, quando chega no momento de implantar, de ter aquela implantação no útero da mulher, por algum motivo, a gravidez não evolui. Então pode ser por uma questão de que o embrião tinha alguma questão genética, mas não evolui. E na maioria das vezes a gravidez química ela não é identificada, então a mulher ela passa por um ciclo menstrual maior, então ela tem um ciclo de 30 dias, de 35 dias, e aí a menstruação vem bem forte, vem com bastante coágulo, é aquela menstruação que demora e quando vem arrasando com tudo. O que acontece é que se você fizer um teste, você vai receber o positivo. Por isso que é chamado de gravidez química, porque apesar de não ter um embrião, apesar de você não ter o útero ali com um saco gestacional, o seu corpo ele já começou a produzir toda a química necessária para uma gestação. Então o hormônio do HCG ele começa a subir e aí à medida que o corpo entender que não vai evoluir, que não vai ter embrião, que não vai ter saco gestacional, o hormônio ele vai descer. Então a curva do HCG, que normalmente numa gestação tópica, ela acontece assim, numa gestação química ele vai subir, não vai subir muito e vai descer. Então você não vai nem chegar a ter os sintomas de uma gravidez, porque para começar a ter os sintomas de uma gravidez, o HCG precisa estar bem alto. Então, na gravidez química, você normalmente não vai ter sintomas. O único sintomas é que o seu corpo ele vai produzir o HCG. Então, se você fizer um teste de gravidez nesse período, você provavelmente vai receber um positivo. Porém, ao continuar acompanhando o HCG, você vai perceber que ele não está evoluindo, ele não está dobrando. Uma gravidez normal, o HCG ele dobra diariamente. Então, nesse caso, ele não vai dobrar, ele não vai crescer, ele vai estar sempre diminuindo. A experiência foi que quando eu tinha 7 meses de casada, eu estava sem usar nenhum método contraceptivo. E apesar de eu não estar tentando, eu estava muito aberta à possibilidade de vir um bebê. Então, todo mês ali eu ficava, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu não tô grávida? Será que eu tô grávida? Será que eu não tô grávida? E eu fazia muitos testes de gravidez, então antes da minha menstruação descer, eu tinha um teste ali negativo. E naquele mês eu lembro que eu fiz um período fértil, eu sabia que eu tinha feito um período fértil. Então eu confesso que eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que dessa vez eu vou engravidar. E eu tinha feito exatamente no dia assim que o aplicativo disse que eu tava muito fértil. E aí passou o tempo, né? Eu sei que faltava 3 dias pra minha menstruação vir. Eu falei, não vou fazer teste agora, eu vou esperar. Não fiz o teste. Fiquei esperando. E quando tava um dia de atraso, eu fiz o teste. Eu fui na farmácia, eu comprei o teste, eu fiz no banheiro e fiz junto com meu esposo, então ele estava ali do lado e deu muito fraquinho. Assim, apareceu a segunda linha muito fraca, muito fraca. E aí eu pensei assim, eu acho que eu vou esperar uns dias e vou repetir. Só que a ansiedade bate, né? A gente fica assim, ai meu Deus, bora logo. Eu fui no mesmo dia, na farmácia e comprei um teste da Cladub, que diz assim, grávida tantas semanas. E eu lembro que eu fiz ele, e assim que eu fiz, ele deu grávida 3 semanas. Ou foi 2 semanas? Foi 2 semanas. Eu vou botar a foto aqui do lado. E quando eu fiz esse teste, eu falei, meu Deus, eu tô grávida. E na minha mente, se você tá grávida, você tá grávida. Não tem a chance de você estar grávida e pode ser que o HCG não dobre, pode ser. Na minha mente era desse jeito. Eu vi o grávida, eu liguei pra minha família, liguei pra minha mãe, liguei pra minha família do meu marido, liguei pra minhas irmãs. E eu saí contando pra todo mundo que eu tava grávida. No seguinte, cheguei no trabalho e falei, gente, eu tô grávida. Eu tô grávida e eu fiquei super feliz, assim. Eu tava muito contente. Eu fui pro laboratório, fiz o exame de HCG e aí deu positivo, né? Então, eu falei, nossa, eu tô grávida. Eu tava bem baixinho ainda, correspondente ao início de uma gestação. Como meu ciclo menstrual tava certinho, então eu sabia, assim, que, devo estar de 3, 4 semanas. Lembro que eu marquei uma consulta com o obstetra e aí eu fui na obstetra, ele falou assim, tem que repetir o beta pra ver se tá desenvolvendo. E eu falei, tudo bem, ele me deu a requisição, só que eu não tinha gostado da consulta com ele. Então a gente saiu de lá com uma consulta agendada para 2 dias depois com um outro obstetra. Trouxe esses dias, né? Eu fui no laboratório, repeti o exame, fiquei esperando. E nisso eu já estava muito tensa, porque quando o médico falou, ele falou assim, seu beta tá muito baixo, tem que ver se vai crescer, se vai dobrar. Então eu já saí de lá com muito medo, eu não sabia do que era gravidez química, eu não sabia da possibilidade, mas a fala dele assim, que nossa, o beta tá muito baixo, eu lembro que eu mandei mensagem para uma amiga doutora, e ela disse, tá baixo, mas não necessariamente quer dizer que não vai evoluir, pode ser que seja só o início, o que é importante é ver como o beta vai se comportar. E assim eu fiz, né, fiquei esperando,
o resultado, fui pra consulta com o segundo obstetra, e assim, a consulta foi maravilhosa, a gente ficou conversando 2 horas de relógio, assim, a gente falou de tudo, falou de como foi esse processo, de começar, de não usar método contraceptivo. Ele deu o WhatsApp pra gente, ele falou, olha, eu vou te dar uma ultrassom, mas não adianta você fazer agora, espera pelo menos 3 semanas. E, gente, eu já tava, assim, num nível de felicidade radiante. Já tava, assim, surreal de feliz. Eu tô grávida. Eu lembro que eu só faltava sair contando pra tudo que era lugar. Eu ficava tirando foto. Foram 5 dias, assim, entre esse período do positivo até essa consulta. Mas eu já tava radiante. A gente saiu da consulta, a gente foi pro carro. E aí eu tava no carro quando eu abri o aplicativo do laboratório e tinha saído o beta. E aí tinha baixado. E aí naquele momento que eu vi que o beta baixou, eu fiquei muito triste. Toda a felicidade que eu tava, ela foi por água abaixo, assim. E eu lembro que eu mostrei pra Ítalo, meu marido, eu disse, Ítalo, baixou. E aí a gente ligou pro doutor Matheus, né, que era o nosso obstetra. Eu liguei pra ele, ele falou, poxa, não é bom. Vamos fazer assim, ó, vai na clínica de imagem, bora fazer um ultrassom, ver como é que tá aí dentro, ver se tá tudo certo. Só pra ter isso, confirmar mesmo que, assim, é uma gravidez química. E eu lembro que eu cheguei em casa e fiquei vendo vários vídeos, assim, no YouTube de... Não dormi essa noite, eu chorei muito. Fiquei muito triste mesmo, assim. A sensação é muito ruim. E é engraçado, né, porque às vezes quem tá do lado de fora, ela não entende. Eu lembro que a parte mais difícil do processo de gravidez química não foi não ter uma gestação que evoluiu. Primeiro foi lidar com a frustração, né, porque 5 ou 6 dias é suficiente pra gente criar muita expectativa em nosso coração. Às vezes ali a gente recebe o positivo e a gente fica muito feliz, a gente fica criando planos, a gente já começa a pensar, a gente pode não sofrer tanto a dor de, ai, perdi um bebê, mas aquela dor de, tipo, o sonho que eu gerei, ele foi embora. Tipo assim, os 5 dias que eu tava super feliz, passou e agora eu tô triste. E eu fiquei bem, assim, fiquei muito triste. Mas a segunda parte que eu acho que é mais difícil não é a nossa frustração, é o fato das pessoas ao redor elas não entenderem que a gente tá triste. Então, eu ouvi muita coisa de pessoas próximas a mim, da minha família mesmo. Coisas do tipo, ah, eu não sei por que você tá chorando, nem era uma criança. Ah, não tem por que você chorar, foram só 5 dias. Ah, Deus sabe de tudo, pensa que podia haver uma criança com doença. Houve coisas assim, me deixaram muito aflitas. E eu lembro que isso me deixou muito bloqueada na minha segunda gestação, a contar para pessoas. E a terceira coisa que eu ouvi, assim, que eu acho que foi mais difícil nesse processo, foi me culparem por eu ter descoberto muito cedo. Então, teve umas 2 pessoas muito próximas também que me falaram coisas do tipo, ah, a culpa foi sua que foi fazer o teste logo no início. Nunca vi isso de fazer teste com dias de atraso. Ah, não era pra você nem ter feito o teste, porque aí você não ia se frustrar. E se eu pudesse, assim, hoje encontrar uma pessoa que tá passando, vai passar, ou já passou por um processo de uma gravidez química, o que eu diria pra essa pessoa é que a culpa não é dela. Você não tem culpa de estar passando por isso. Deus sabe de todas as coisas. A gente crê sempre nisso, que Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os filhos que nós iremos gerar. Mas você não é um problema ter descoberto, não é um problema ficar triste. Não desmereça a sua dor porque tem alguma mãe que está perdendo um bebê de tantas semanas, que está perdendo um bebê que ouviu o coração, que está perdendo um bebê que sentia mexer. Cada dor, ela é diferente. Não existe uma dor que dói mais, uma dor que dói menos. Cada um sente de um jeito. E se você está passando por isso, se permita sentir. Se permita ficar triste. E principalmente, né, acredite que vai acontecer novamente e de uma forma diferente. 2 meses depois, eu descobri que eu estava grávida de uma bebê linda e ela está dormindo agora. Então, às vezes a gente passa por desertos, mas eles são um processo para que a gente chegue na promessa. Então, quando quando eu descobri a segunda gravidez, eu fiquei com muito medo de acontecer novamente. Eu ficava fazendo beta assim até o momento que podia fazer ultrassom, que a gente só faz ultrassom por 7 semanas. Nesse período eu acho que eu fiz uns 10 betas, porque eu queria ver se estava dobrando, se não estava dobrando, se estava crescendo, se ia diminuir, se não ia diminuir. E é normal sentir medo. Mas assim, a gravidez química ela me ensinou muitas coisas, mas a principal delas é que cada um sente de um jeito diferente.